Bom, é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ser perfeitos, né? As características da perfeição e o homem de bem. E me apresentando, meu nome é Márcia, eu falo do grupo espiritualista Tarefeiros de Francisco de Paula, de Vila Isabel, né? E hoje eu vou fazer mais um estudo, né? O estudo dessa passagem do capítulo 17. E antes da gente começar a desenvolver, né, o que diz nesse capítulo, nós vamos fazer uma pequena oração para harmonizar, né, o nosso ambiente, tanto aqui na minha casa, aí na casa de vocês, quem estiver assistindo agora. Tá? Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecer por esse momento em que podemos estar juntos, falando sobre as palavras vivas que estão contidas no Evangelho, que nos ajudam tanto a cada dia a nossa evolução espiritual, sabendo que não somos perfeitos, temos muitas imperfeições, mas estamos sempre dispostos a tentar, a começar novamente. Que nossos guias, mentores e protetores possam nesse momento estar aqui conosco, nos envolver com um fluido de amor, sabedoria, de boas intenções, que nós possamos ter muita inspiração, intuição, a fim de que possamos entender todas as palavras do nosso Mestre Jesus. Que possamos nesse momento estar com o coração aberto, a fim de obter os esclarecimentos necessários à nossa evolução. Que o nosso Pai permita que assim seja. Graças a Deus. Bom, começando, né, um pouquinho, só fazendo um parênteses, né? Sempre antes da gente começar a fazer um estudo, ou chegar no nosso trabalho, chegar no nosso local de estudo, na faculdade, na escola, enfim, onde seja, é sempre bom a gente fazer uma breve prece, né? Fazer uma prece pequena, né? Mesmo que a gente esteja sempre intuindo né, as palavras do nosso Mestre Jesus, sempre que a gente tenta, né, levar isso para o nosso dia a dia, sempre mais próximo, né, com a prece, né, esse nosso pensamento com Jesus Cristo. Só que é sempre bom a gente manter essa comunhão, a fim de que isso torne a gente mais tranquilo, mais blindado com as situações adversas que acontecem. E falando até nisso, é o que tem muito a ver com esse capítulo que eu vou falar hoje do 17, do Sede Perfeitos, que ele fala assim, eu vou falar do Sede Perfeitos, a característica da perfeição, e um pouquinho do homem de bem, que também tem a ver. Então, começa mais ou menos assim, amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, a qual faz nascer o sol sobre bons e maus, vir chuva sobre justos e injustos, pois se apenas amai aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então, essa parte, ela já, né, diz tudo, né? Como que nós devemos nos espelhar, né? Para a nossa vida. Se o nosso próprio mestre, ele fala que, né, que não tem mérito nenhum a gente amar quem nos ama, né? Cuidar de quem cuida da gente, que as adversidades, elas vêm realmente para dar uma mexida na gente e nos auxiliar. Como é que a gente pode ser uma pessoa paciente se na nossa vida não tem nada que nos tira do sério, né?
A gente não pode ser paciente dessa forma. Como é que eu vou cuidar, né? Prestar atenção e até saber, né, o que eu preciso, se nada me tira ali do prumo, do tino. Né? Então não tem como. Como é que eu vou mostrar que eu sou uma boa mãe, que é um bom pai, a pessoa é um bom pai, se ela não tem ali uma pessoa para ela cuidar, né? E se tem aquele filho, né, se ele não tem nada que tire ele do sério, como é que ele vai saber a forma que ele está cuidando? Ele não vai ter condição de saber se ele é um bom pai, né, se ele não tiver nenhuma nada vindo daquele filho para ele, né? Então, assim é a vida. A gente, para chegar nessa perfeição, né, que aqui diz também, tem uma parte que fala assim: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso já gera uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe das nossas limitações, a gente sabe das nossas imperfeições, da nossa evolução, a gente sabe, né? Então, como é que a gente vai ser perfeito assim como o nosso Pai Celestial? Uma grande responsabilidade, porque perfeito, na verdade, só Ele. E nós, por mais que a gente sempre ache que o problema está sempre no outro, que o defeito está no outro, e que nós somos praticamente anjos, né, que caímos aqui, só não estamos com as asas porque elas se perderam ao longo do caminho, no espaço, né? Geralmente é assim que a gente pensa que a gente é, o defeito é sempre do outro, o problema é sempre do outro, quando na verdade tudo que a gente enxerga no outro com algum defeito, aquilo está na gente, mas a gente só consegue se identificar e é como se fosse um imã mesmo, atraindo. Então, voltando a essa parte, mas por que então que ele diz, né, com tanta propriedade, que a gente aqui em Mateus, né, versículo 44 e 45, ele diz com tanta propriedade: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é. Então, como é que ele diz, né, Mateus aqui diz que para a gente ser perfeito, e a gente mesmo já se tolhe e já fala: não, peraí, eu não posso ser perfeito, não tem condição nenhuma nessa encarnação de ser perfeito como meu Pai Celestial é. Então a gente já se trava. Mas a gente esquece, né, que ao longo da vida a gente vai tendo várias oportunidades diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo, oportunidades da gente chegar num nível melhor do que nós estamos hoje. É claro que numa encarnação apenas a gente não vai conseguir chegar nesse nível de perfeição do nosso Pai Celestial, até porque nós estamos num mundo de provas e expiações e que, se a gente for parar para pensar, né, não é só o mundo de provas e expiações. Né? Entre esse mundo de provas e expiações tem aí uma estrada. Né? Tem uma estrada de entendimento que a gente precisa entender. Tem uma estrada aí de refazimento que a gente precisa se modificar. Não adianta a gente apenas saber que a gente está no mundo de provas e expiações e a gente fica aqui, estou no mundo de provas e expiações, então tá bom, então tem que passar por isso mesmo, o fulano tem que passar por aquilo mesmo. Eu não estou numa situação, mesmo na minha evolução espiritual, não está ainda condizente com o mundo de regeneração, então eu vou ficar aqui em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem, como se a gente não pudesse fazer nada e a gente já se subtraiu as coisas boas que realmente a gente ainda pode fazer. Que a gente não está aqui, não é passeio, né? A gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui, nem é para ser feliz, né? A felicidade não é neste mundo, a gente está aqui para trabalhar, para evoluir, para cuidar de todas essas questões que a gente veio com esse propósito. Então, se o nosso próprio Mestre Jesus, ele diz, e ele tem certeza, convicção, assim como ele tinha em Paulo, que conhecia o coração de Paulo, ele também conhece o nosso coração. Então, quem somos nós para dizer que eu tenho ou não tenho condição de ser perfeito? Né? Eu tenho sim que perceber os sinais que a vida está me dando, que as pessoas estão me dando, que eu estou percebendo, de coisas que eu tenho minha limitação e que ali eu posso tentar desenvolver. Mas eu não posso, né, querer ser perfeito
sem os obstáculos que a vida vai dando para mim. Eu não posso, na minha oração, falar, Senhor Jesus, me livra de todo o mal, mas me livra também daquela pessoa lá do meu trabalho, me tira também daquela tia nos encontros da família. Não dá, porque a gente não pode pedir para afastar os nossos problemas. A gente tem sim que pedir força, né, para a gente passar por todos esses problemas, para a gente encarar aquele colega difícil do trabalho, para a gente encarar aquele familiar difícil da nossa família, para a gente encarar aquelas situações adversas dentro da nossa própria casa. E para a gente também ter força de entender tudo isso que passa dentro da gente, porque não adianta a gente só querer que os problemas venham, que a gente vai ali, vai te bater bola e tal, e tudo vai dar certo, se dentro de mim está tudo difícil. Então, eu tenho que primeiro ter esse entendimento comigo, né? Eu tenho que perceber as minhas limitações, eu tenho que perceber que eu estou avançando e que eu não estou parada ali na inércia, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. E dali eu já vou ter que começar a trabalhar do lado de fora, né? Vou ter que começar a trabalhar. Primeiro a gente arruma aqui a casa, daqui a pouco a gente vai para o jardim, daqui a pouco a gente vai para a cerca, e assim vai, né? Não adianta eu querer mudar lá fora, só lá fora, se aqui dentro não tem nada. Não tem nada certo. Não tem nada encaixado. Então, como é que eu vou ser perfeita, né? Você é perfeito só com as pessoas, você é uma pessoa maravilhosa só com as pessoas, mas comigo mesma não. Eu vou perdoar todas as pessoas, eu vou ser benevolente com todas as pessoas, mas comigo não. Porque muitas das vezes a gente também tem isso, né? Coisas que a gente fez de errado lá atrás, mas que a gente todo dia lembra dessa coisa errada que a gente fez. Não, mas eu também fiz aquilo de errado, né? Eu também não tinha nada que ter feito isso. E a gente não deixa aquilo passar e tenta fazer tudo de novo, pelo menos de uma maneira diferente, né? Então, quando aqui fala, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, é porque essa daí já diz que a gente também tem condição de chegar. Se ele acredita que a gente tem condição de chegar, quem somos nós de dizer que não? Quem somos nós de achar que não? E não vamos tentar? Como é que a gente pode querer uma evolução se a gente não tem nenhum tipo de obstáculo para evoluir? Já reparou naquela frase que eu sempre falo, né? Que mar calmo não faz um bom marinheiro, né? Não tem como. O marinheiro com mar calmo, o que ele vai fazer, né? Não tá tudo tranquilo, ele não usou ali os equipamentos dele, não usou nada, tá tranquilo. Então, ele não tem como saber se ele é bom ou se ele é ruim. Tá sempre calmo. Então, os obstáculos, eles vêm e nas nossas preces, nas nossas orações, a gente tem que pedir força para a gente passar por todas essas tribulações. Mas a gente não pode pedir que tire isso da nossa vida. Porque não tem como. Não tem como a gente aprender se a gente não errar. Como é que a gente... Primeiro a gente vai errar, perceber que errei realmente, não é desse jeito. Mas eu vou fazer de novo. Aquele obstáculo vem de novo. Eu já sei como é que eu vou fazer, uma hora eu vou acertar. Então, como é que a gente consegue perceber essa forma, né? Perceber que eu preciso ser perfeito. Eu tenho consciência que eu ainda não sou. Mas o meu mestre diz que eu tenho condições. Então, eu tenho que ir aos poucos, sem perder a minha fé. A nossa fé, ela tem que estar ali, ponto. Ela tem que ser o primeiro. Eu tenho que ter a fé, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que acreditar que eu consigo e que eu posso fazer da minha vida algo diferente. E eu também tenho a responsabilidade de fazer na vida do outro algo diferente, porque eu também sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu deixo de fazer. Se eu tenho condições de fazer algo de bom para o outro e eu deixo de fazer, eu sou responsável por isso também na mesma proporção. E para nós que entendemos um pouquinho aqui do Evangelho, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, porque a gente já tem o conhecimento.
Então, se a gente tem esse conhecimento, um pouco que seja o conhecimento da palavra de Jesus, né, de tudo que está contido aqui, a gente já sabe pelo menos um pouquinho, a gente já sabe o norte, a gente já tem o norte. Então, se a gente já tem o norte, a gente já sabe o que a gente pode fazer de certo e o que a gente pode fazer de errado. Aí é que tá. O grande pulo do gato é esse. Eu já sei um pouquinho do evangelho, eu já sei um pouquinho que eu posso fazer. Eu não estou fazendo por qual motivo? Eu não vim aqui a passeio, como eu já falei. Né? Então, aí ele fala, e vamos só voltar ir lá um pouquinho, avançar um pouquinho, no homem de bem, que ele fala assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. O homem de bem é esse, né? Aí ele fala assim: ele tem fé em Deus, ó, falei da fé, em sua bondade, na justiça e sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo submete-se com a vontade de Deus. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Então, o que eu vou dizer com isso? O homem de bem, né, é aquele que nós desejamos ser. É aquele que, na verdade, nós somos. Porque nós temos dentro de nós a centelha divina. Então, nós somos homem de bem. Porque nós temos tudo isso dentro de nós. Nós é que às vezes queremos botar a nossa sombra à frente, porque é mais fácil a gente trabalhar com a sombra do que trabalhar com a nossa parte, né, do bem. Por quê? Porque para você trabalhar no bem, seguir no bem, você precisa se modificar. Você precisa fazer a sua reforma íntima. Aquilo que você sabe que está já te incomodando, imagino que não deve estar incomodando no outro. Então, a gente tem que mudar. É perceber, nossa senhora, mas eu não tinha necessidade de ser mesquinha desse jeito. Pelo amor de Deus, eu podia ter oferecido uma carona para uma amiga, não oferecia. Pô, sem necessidade, a gente vai pelo mesmo lugar, a gente mora no mesmo prédio, né? Entendeu? Coisas pequenininhas da rotina da gente. Então, mas eu não fiz isso, poxa, sem necessidade. Então, já percebi que eu sou um pouquinho mesquinha, eu sou um pouquinho egoísta. Na próxima situação, não com ela necessariamente, mas com uma outra pessoa, numa outra situação, pronto. Eu não vou trabalhar o meu egoísmo aqui, eu vou trabalhar, né, a minha ajuda, eu vou trabalhar aqui a minha benevolência, minha caridade. Então, é isso. É a gente perceber que a vida vai dando os sinais para a gente e a gente não tem que fazer esse trabalho só com a sombra. Porque trabalhar com a sombra é bom, porque é cômodo, né? Você não precisa mudar nada em você, né? Se você é uma pessoa arrogante, você continua sendo arrogante, todo mundo já te conhece assim, então para quê? Vou mudar para quê? Ah, se eu sou egoísta, eu continuo sendo egoísta. Se eu sou uma pessoa que gosto das minhas companhias, né? De que tem lá os seus vícios que forem, é mais fácil do que eu ter que trocar as amizades todas, tá entendendo? Porque quando você faz a sua reforma íntima e você percebe que muitas coisas que você faz não tem necessidade, você tem que mudar. E se você muda, o outro percebe que você muda. E às vezes você já é um estranho no ninho naquele círculo de amizade que você tinha, até mesmo no meio da tua família. Porque você já não participa mais daquele assunto que a sua família participa, que os seus amigos participam, porque aquilo já não te faz bem. Fazer aquela fofoquinha já não te faz bem. Falar mal do vizinho já não te faz bem. Falar mal do síndico do teu prédio, com as colegas do prédio, já não te faz mais bem. Porque você já entende que cada um tem um jeito, que cada pessoa tem o seu jeito de agir, tem a sua maneira, você tem que respeitar, mas você tem que falar, olha, fulano, não é por aí, tá? Mas você não precisa ficar toda hora ali, ó, fulano isso, fulano aquilo, né? Você já percebe que aquela fofocaiada toda já não te faz mais bem. Você já percebe, né, que aquela saída com todo mundo ali, com suas bebidas, vícios, pai, tudo, aquilo já não te preenche mais, aquilo já é um papo evasivo, aquilo já é uma coisa fútil, aquilo já não te preenche mais, né? Então você acaba, não é que se afasta, você procura as pessoas mais parecidas com você, as pessoas que têm mais ou menos o mesmo tipo de pensamento que você, as pessoas que mais ou menos têm o mesmo gosto que você, que gostam de escutar mais ou menos as mesmas coisas que você. Então você, sem querer, você acaba saindo daquele núcleo,
né? E você está indo para outro núcleo. Então, isso dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque o novo é difícil. Você fazer essa reforma íntima dentro de você, isso dá trabalho. Você perceber que você pode ser uma pessoa boa e que você não é, porque você já está tão acostumado no automático, que as pessoas já sabem como você vai se comportar, isso dá trabalho. Mas a gente pode mudar isso. A gente pode mudar e a gente deve mudar. De que forma? De que forma? Cada dia um pouquinho, né? Cada dia um pouquinho. Já entendeu? Já ouviu aquela história, né? Aquela frasinha. Quando um não quer, dois não brigam. Então, a gente não precisa, né? Se a gente tem um problema no nosso trabalho, na nossa família, no nosso prédio, enfim, na nossa casa, a gente tem um problema com alguém e a gente percebe que a pessoa lá é difícil, né? Tem lá os problemas dela, mas você também é difícil, mas você está interessado em mudar. Então, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer os ouvidos de mercador, rezar por aquela pessoa e tentar mudar. Entendeu? Como é que você vai trabalhar a sua paciência com uma pessoa paciente também? Não tem necessidade. Então, simplesmente vai aparecer na sua vida o quê? As pessoas que vão te tirar do sério, aquele filho ingrato, aquele filho que vai te, sabe, ficar batendo com você no porquê, aquele marido que vai sempre falar alguma coisa para te tirar do sério, aquela reunião no prédio que vai sempre falar alguma coisa para te cutucar. Então, a partir daí que a gente vai com um jeitinho, né? Um jeitinho trabalhando. Epa, tá acontecendo isso direto. Volta e meia aparece a mesma coisa. Então, é por aí que eu tenho que trabalhar. Então, eu acho que eu tenho que calar mais a minha boca, eu tenho que me manter mais centrada, tentar pegar o meu eixo, ficar ali no meu eixo, trabalhar, né, o meu eu interno, para depois meu eu sair por aí. Então, a gente tem que acreditar que nós somos bons, que nós podemos também fazer o bem para o outro, que nós temos fé e que nós também podemos levar uma palavra de fé para uma pessoa. Quando aqui diz, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, olha só, a caridade é o seu guia. Então, se a caridade é o meu guia, é quem está me levando, ela está me guiando, a caridade. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ajudar o próximo. Eu ajudando o próximo vai me impulsionar a ir para frente. A minha evolução depende do que eu vou fazer para o outro. Para mim, a caridade começa dentro de casa, casa sou eu, e vai fazer essa caridade para o próximo. Então, me fala, como é que a gente pode impulsionar, né, na nossa evolução se eu não pratico a minha caridade com o outro? Caridade não é só bens materiais, não. Caridade não é só isso, não. Caridade é você dar uma palavra de apoio. É você só ficar ali do lado com a pessoa, não quer nem que você fale, mas ela precisa de alguém ali do lado, ela se sente mais confortável. E você faz isso. Caridade é você quando pega um ônibus, né? Encontre uma pessoa do lado que você mal senta, a pessoa começa blá, 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 falar, você já não está com paciência. Nem todo dia a gente está afim de escutar. Mas você vai trabalhar essa paciência dentro de você. Olha a vida te dando aí uma oportunidade. Aí você vai escutar e vai fazer, tem razão. Tem razão. Porque aquela pessoa tá ali. Ela não caiu ali de paraquedas. Nem você. É você chegar lá no teu trabalho, tá, teu chefe tá irado, sabe lá por quê? Que o time dele de repente ganhou, ou perdeu no dia anterior, sei lá o quê, entendeu? Aconteceu na vida dele. E é 8 horas da manhã ele já tá de mau humor. E você tem que trabalhar. Você tem que estar ali. O que você vai fazer? Você vai entrar no embate com ele? Não. Você está nesse processo de evolução, porque você precisa ser
um ser perfeito, né? Você precisa ser perfeito como Pai Celestial. Então você está com isso na sua cabeça. Então você vai trabalhar a sua resignação, você vai trabalhar a sua paciência, você vai trabalhar o seu ouvido de mercador, vai só ouvir, não vai falar, porque a gente está nesse processo. É a caridade também que a gente faz nesse momento com o outro, de evitar que o outro também acabe recebendo todo aquele lixo que tem dentro da gente e que a gente espera alguém para a gente jogar em cima, né? Que a gente tem muito isso. A gente joga no outro aquilo que, sabe, que a gente já está ali há um tempão doido para falar e a gente não consegue arranjar uma oportunidade, a gente começa, né? A gente começa. E às vezes é numa dessa que a gente erra, que a gente joga tudo a perder. Todo esse tempo que a gente está ali correndo atrás da nossa evolução, a gente perde, às vezes, por um deslize bobo, que a gente não percebeu. A gente está orando e não está vigiando. Né? Às vezes é isso. Então a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Lembra que eu falei no início que é sempre bom a gente fazer uma oração em todos os lugares que a gente for, antes de sair da nossa casa, antes de chegar no nosso trabalho. A gente está blindado, a gente está vigiando. A gente está orando, mas a gente também está vigiando. Porque assim como nós estamos com o pensamento no bem, tem muitas pessoas que já saem de casa com o pensamento no mal. E a gente não pode entrar nessa mesma sintonia. A sintonia está aqui. Se eu começar a trabalhar o meu pensamento para o bem, não tem quem tire. Não tem energia que me pegue. Porque eu não vou entrar naquela energia, porque eu estou trabalhando no bem. Tudo que de ruim me acontecer, eu vou pensar pelo lado positivo. Então não tem como aquela energia eu entrar naquela sintonia. Não tem como eu entrar naquela sintonia daquele meu chefe que acordou de mau humor e 8 horas da manhã ele já está nervoso, batendo na mesa. Não tem como, porque eu estou focada. Eu estou focada por quê? Porque se o meu Senhor Jesus ele diz que eu tenho que ser perfeito como ele, é porque ele acredita em mim. Se ele acredita em mim, como é que eu não vou acreditar em mim? Né? E se eu preciso desse tipo de coisa, dessas situações, de obstáculos para a minha vida, para eu poder evoluir, por que eu não vou aproveitar esse momento que eu percebo que é um revés na minha vida, para eu poder me impulsionar? E se eu já percebo que a caridade é que é o meu guia, como é que eu não vou ser caridoso com o outro? Deixando ele lá, chateado, esbravejando, sozinho, sem alimentar. Depois, vou deixar ele falar, vou deixar ele ficar ali na sintonia dele. Mas eu, no meu mental, vou estar rezando para isso tudo passar. Depois eu posso ir lá até oferecer uma água, oferecer um café. E ele pode até vir se desculpar. E a gente vai fazer, nossa, deixa isso para lá, passou. Olha aí, já subiu um degrau. A cada dia, coisas novas que acontecem na nossa vida, que a gente se saiu bem, a gente sobe um degrauzinho. Então não é que a gente vai sair dessa encarnação celeste, que a gente ainda tem outros reinos para passar antes de chegar lá no celeste, né? Tem outros reinos. Mas a gente já pode começar a trabalhar isso dentro da gente. A gente tem que parar com essa história de falar assim, eu já estou muito velho para eu pensar nisso. Essa encarnação já não dá mais. Tá na outra, não. Enquanto a gente estiver respirando, a gente está com condição de mudar. A gente tem como ser um homem de bem. Até o último suspiro a gente tem como. A gente tem que ver o hoje. O hoje. O lá da frente, deixa para quando ele chegar. Ele vai chegar uma hora. Então vamos se preocupar hoje. Hoje eu tenho isso e isso. É isso que eu tenho que mudar dentro de mim. É isso que eu quero fazer. Eu preciso despertar esse homem de bem que tem dentro de mim. Porque eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma centelha divina dentro de mim. Eu sou uma pessoa do bem.
Eu tenho que fazer essa caridade com o outro. Quando a gente chega em casa, a gente vai tudo para tomar banho, vai dormir, né? Vai fazer sua oração. O que você pensa? O que você fez de bom aquele dia? Você fez de bem, o bom por alguém? Você deu assento no ônibus para uma pessoa? Não precisa ter aquele aviso. Você fez porque você quis? Fez? Ou você não fez? Você reclamou por o motorista te deixou 2 pontos na frente, chateado? Você gritou com eles, bravejou? Ah, Márcia, então você é sempre o bobão da história. Ai, você sempre é boba da história. Não, você está trabalhando isso dentro de você. Se o outro não fez, isso é um problema dele. Se o outro não está acompanhando a evolução dele, isso é um problema dele. A sua evolução é só sua. Você não pode pegar a sua evolução e falar, vou botar no braço aqui do meu marido, botar nos braços aqui da minha esposa. Eu não posso. Essa evolução é minha, então só de respeito a mim. Se as pessoas vão achar que eu sou boba, as pessoas que acham que eu sou boba. Mas eu vou fazer a minha parte, porque eu tenho foco na minha vida. Eu não vim aqui a passeio, eu vim aqui trabalhar, eu vim aqui me ajustar. Principalmente nesses momentos, nesse momento que a gente está passando. Esse momento que a gente está passando de pandemia, em que muitas pessoas estão sozinhas dentro de casa. Muita coisa passa pela cabeça, coisas legais, coisas não legais. E a gente sempre acha que, sabe, nada disso vai passar, nada disso vai acabar. A gente se sente mal, a gente se sente para baixo. E às vezes não tem ninguém para ligar para a gente, para dar uma ligadinha para a gente, para perguntar como é que a gente está. A gente não tem. Muitas pessoas são sozinhas, moram sozinhas. Né? Então é só a gente com a gente mesmo. Mas a gente não pode esmorecer. Porque se todo dia a gente trabalhar a nossa fé, trabalhar a fé dentro da gente, todo dia, todo dia, todo dia, a tristeza vai vir. Mas a gente vai estar firme quando ela chegar. Os rompantes da vida, eles vão chegar. Eles têm que chegar. Lembra que eu falei que são as oportunidades que a gente tem de se modificar? Pois é, eles vão chegar. Mas se a gente tiver trabalhado na fé, a gente vai achar um lado positivo disso tudo, para a gente sair. E nesses momentos que muitas pessoas estão sozinhas em casa, que a gente vê muitas notícias na TV, isso vai mexendo, vai quebrando essa energia legal que a gente tem dentro da gente e a gente vai se deixando levar. A gente tem que tentar modificar isso, começando por nós. Lembra que eu falei? Tudo isso começa dentro de mim para depois ir passando para fora, para a rua. Vamos trabalhar esse homem de bem dentro da gente. Vamos começar a despertar isso dentro da gente. Vamos colocar, já acordar com uma música legal, escutar coisas bacanas. Tantas palestras espíritas na Rádio Rio de Janeiro, o dia inteiro, 24 horas. Né? Na Rádio Rio de Janeiro é AM 1400. Quem quiser pode também colocar pelo aplicativo, tem um aplicativo também, que pode escutar a Rádio Rio de Janeiro 24 horas, no ar. Tantas palestras espíritas no YouTube, né? Às vezes não quer ler, não tem aquele livro, sabe? Você pode ir lá, jogar lá na busca do YouTube o livro que você quer escutar, você pode escutar. Tá lavando a louça, tá fazendo a comida, tá lavando o banheiro, tá trocando a fralda do filho, tá escutando uma palestra espírita, tem muita gente bacana, muita gente legal. Isso já vai despertando dentro da gente esse homem de bem que tem dentro da gente. Sabe? Ao invés da gente ficar colocando muito lixo dentro da gente, a gente pode colocar muita coisa boa. Porque quando essas adversidades chegarem, a gente vai estar sabendo como lidar com ela. A gente vai estar pronto. Mesmo que a gente não esteja pronto, a gente já vai estar tocado. Tocado. E a gente já vai saber mais ou menos como a gente tem que agir. Porque aqui também diz, ó, aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens do outro. Muitas vezes você elogiou um colega, porque você fica melindrado que ele se sobressaia mais que você. Quantas vezes você deixou de elogiar, às vezes, o cabelo de uma amiga? Ela não pode ser mais bonita que você. A gente tem muito isso.
Tô te falando coisas pequenas que acontecem no dia a dia da gente, coisas pequenininhas que a gente não percebe. Acho que isso é uma coisa trágica, não muito grande, coisas pequenas, né? Aqui diz, ó, usa, mas não abusa dos bens que lhe são confiáveis, pois sabe que é um depositário dos bens dos quais deverá prestar contas. Porque às vezes a gente se faz valer de coisas materiais que a gente tem, da nossa condição de vida que a gente tem. E a gente, às vezes, gosta de espizinhar o outro para se sobressair. Mas isso não faz parte do homem de bem. Se você percebe que você está fazendo isso, modifica, dá tempo, viu? É que diz, o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. A gente tem que amar o outro, porque se aquele, mesmo que aquele outro não ame a gente, porque lá na frente a gente vai se deparar com alguém que vai fazer o nosso papel lá, que a gente fez lá atrás. E a gente vai ter como ser amado, perceber que a gente não está indo pelo caminho errado, a gente está indo pelo caminho do bem. Porque, na verdade, a gente não tem que agradar as pessoas para se sobressair. Eu não tenho que elogiar uma amiga para ela se sentir bem e virar para mim e falar assim, ah, Márcia, você é uma maravilhosa, obrigada. Não, eu estou fazendo aquilo de coração para ela. Entendeu? Tô falando que ela é uma pessoa bacana, que o trabalho dela foi muito legal, que esse trabalho que ela fez, poxa, era muito difícil, mas que ela se saiu muito bem, parabéns, né? É porque é do meu coração, mas eu estou agradando a Deus. Se for de verdade, se for algo dentro da verdade, eu estou agradando a Deus. Ela sim vai ficar feliz da vida. Mas não é para ela, na verdade, em si, tá entendendo? Que eu tenho que agradar só para deixá-la feliz. Eu estou agradando a Deus como eu estou agradando o outro. Então, aqui finaliza assim. Essas não são todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la está no caminho que conduz para todas as outras. Exatamente isso. Porque a gente precisa do esforço. A gente tem que saber que a gente está tentando. A gente não está parado, como eu falei lá no início do estudo. A gente está parado, vou deixar para outra encarnação. Já estou com 40 anos, 50, já estou com 30. Ah, não vou curtir, depois que eu vou ver. Não, é hoje. Está passando e dá tempo. Dá tempo. Então, a gente tem que se esforçar. Se não foi hoje que eu consegui driblar aquilo sabe, aquele coisinho, aquele rancinho que ainda tem dentro de mim, amanhã eu vou conseguir mudar. Se hoje eu ainda não consigo fazer uma prece para um irmão, porque ele me magoou muito em alguma vez, sabe? Mas eu vou continuar tentando, porque uma hora eu vou conseguir fazer uma prece para ele tão sentida que ele vai receber aquela prece, vai até querer me procurar. Tá entendendo? Então, o bem que a gente pratica para o outro não é em vão, não é em vão. O irmão, ele vai tocar, ele vai ser tocado por aquele amor, por aquilo de verdade que você está sentindo dentro de você. E também, se você não tiver resposta de tudo isso que você faz pelo outro, amém, porque Deus está vendo. E eu não falei que a gente tem que agradar a Deus sobre todas as coisas? Então é Deus que a gente está agradando. A gente tem que fazer a nossa parte. Hoje eu acertei, amanhã eu errei, vou tentar de novo. Hoje eu acertei, amanhã eu errei, vou tentar de novo. E assim a gente vai. Esse é o verdadeiro homem de bem. É aquele que se esforça em fazer o bem, porque o bem não está pronto. É um esforço contínuo. E dá tempo. Tá? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Lembrando que dá tempo, né? Sempre dá tempo da gente fazer o bem, fazer por nós, fazer pelo outro, independente de quem seja, quem a gente conhece, quem a gente não conhece. Nesse momento de pandemia, todos nós podemos fazer uma prece por um irmão que a gente nem conhece, está do outro lado do mundo, do outro lado do estado, do outro lado da rua, né? Do outro lado do apartamento. A gente pode fazer uma prece para todas as pessoas e para a humanidade. Isso vai ser bom para todo mundo, para a gente principalmente. Tá? Vamos fechar nossos olhos e agradecer, Senhor Jesus, por mais esse momento, né? Esse momento convidativo de estudar o Teu Evangelho. Nós não sabemos tudo, Senhor, mas estamos aqui, querendo aprender com Tuas intuições, Tuas inspirações para conosco, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor conhece tudo que há dentro do nosso coração. E por isso nós acreditamos. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
ninguém será contra nós. Nós somos fiéis a Ti, Senhor. Por isso que eu te agradeço. Hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Fique em paz. Que o Senhor esteja na vida de todos nós. Sempre.